Você já teve um sonho? Cidadãos brasileiros, sejam bem-vindos, eu sou o Questionador. Bom, vamos lá, vamos direto ao assunto. Há poucos minutos agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, calou o mundo. Calou a Rede Globo, calou a imprensa internacional de George Soros, calou toda a imprensa Illuminati e calou todos os comunistas internacionais e os brasileiros. Em um discurso épico, ele mostrou que governa para o povo e não para o bolso. Se os Estados Unidos tivesse hoje com os Clintons na presidência, os Estados Unidos hoje também estariam assinando esse tratado. Ah, por que estariam, questionador? Vou explicar. O governo da esquerda governa para o bolso, governa para o dinheiro, e o governo da direita, ele governa para o povo, ele governa para a sua nação e nada mais do que isso. Simplesmente o governo da esquerda assinaria esse contrato porque George Soros e algumas empresas ocultas que existem no sistema pagam um valor X para tal presidente e ele assina os contratos sorrindo, feliz e mostrando para o povo daquela nação que o povo tem que ser unido e deve sim assinar aquele contrato, aquele acordo, ou seja, deve sim se juntar a essa grande mentira. Enquanto isso, o povo que não tem conhecimento acha que tudo é verdade e acha que tudo está normal, incluindo a mídia brasileira que é comunista e ganha dinheiro de George Soros. Mas Donald Trump, um líder nato da direita, mostrou que veio para desafiar o mundo e a todos. E veio para mostrar que ele vai governar para o povo americano e nada vai detê-lo. Parabéns, Donald Trump. Você é um exemplo. O Brasil talvez consiga um presidente de direita que assuma esse país tão corrupto, esse país tão miserável, esse país que é rico, o mais poderoso do planeta e hoje vive na pobreza da ignorância. Vejam essa matéria, esse discurso épico. Na minha opinião, uma das maiores e melhores matérias que teve em 2017. Donald Trump em um discurso impecável, épico, avassalador, polêmico e muito sincero. Vejam essa matéria e tirem as suas conclusões. Fiquem com Deus. Trancadas, tirando a nossa grande riqueza, a nossa riqueza fenomenal. Nem sabíamos que tínhamos essa riqueza toda, não faz muito tempo, deixando milhões e milhões de pessoas numa armadilha de pobreza, de falta de emprego. Esse acordo é uma redistribuição da riqueza americana para outros países. Um crescimento de 1%, fontes de renováveis de energia poderiam satisfazer nossas demandas, mas com 3 a 4% de crescimento, nós vamos ter todos os tipos de formas de energia para o nosso país. Teríamos muito risco de blackouts. Alguns negócios parariam e a família americana sofreria as consequências em termos de perda de emprego e diminuição de qualidade de vida. Mesmo se o Acordo de Paris fosse implementado completamente e respeitado por todas as nações, só 0,2 de 1 grau
de redução do em graus Celsius na temperatura global. Até o ano de 2100, uma coisa mínima. 14 dias de emissão de carbono da China tirariam todos esses ganhos da América. Essa é uma estatística impressionante. Tiraria todo o ganho da redução esperada dos Estados Unidos de 2030. Nós gastaríamos bilhões e bilhões de dólares, perderíamos empregos, fecharíamos fábricas, sofreríamos e teríamos um custo de energia muito mais alto para os nossos lares e fábricas. Como o Wall Street Journal escreveu esta manhã, a realidade é que nós estamos saindo desse acordo, é um interesse econômico para os Estados Unidos. E não vai fazer tanta diferença para o clima. Os Estados Unidos, sob a administração Trump, vai ser o mais limpo, vai continuar a ser, e preocupado com o meio ambiente. Mais limpo. Temos a mais limpa água, mais limpo ar. E seremos simpáticos ao meio ambiente, mas não vamos correr o risco de prejudicar nossas empresas e nem os nossos empregos. Vamos crescer rapidamente. Acho que vocês acabaram de ler, saiu há poucos minutos, as pequenas empresas estão crescendo, contratando. É um dos melhores relatórios que viram em muitos anos. Eu vou querer trabalhar com os líderes democratas para negociar nosso caminho de volta ao Acordo de Paris em termos que sejam justos para os Estados Unidos e seus trabalhadores, ou para negociar um novo acordo que proteja o nosso país e as pessoas que pagam impostos aqui, os contribuintes. Não queremos fazer uma obstrução. Vamos sentar, vamos negociar, vamos melhorar esse acordo e não vamos fechar fábricas nem perder empregos, e vamos sentar com os democratas e todas as pessoas que representam o Acordo de Paris ou algo que seja melhor que o Acordo de Paris. E eu acho que as pessoas do nosso país vão ficar felizes, do mundo também, mas até lá estaremos fora do acordo. Eu vou trabalhar para garantir que a América continue o líder do mundo em questão de meio ambiente, mas de uma maneira que seja justa e onde as responsabilidades sejam igualmente divididas de maneira justa pelas todas as nações do mundo. Nenhum líder responsável pode pôr os trabalhadores e o povo do seu próprio país nessa desvantagem que enfraquece. O fato do Acordo de Paris prejudicar os Estados Unidos, enquanto dá poder aos países que mais poluem, não deveria deixar dúvidas em relação sobre por que deveríamos sair deste acordo. Não vamos deixar que os outros países tenham uma vantagem econômica sobre o nosso, não enquanto eu for presidente. Meu trabalho como presidente é fazer tudo em meu poder para dar um campo de jogo justo, para criar regulamentações econômicas e estrutura de imposto que tornem os Estados Unidos o país mais próspero e produtivo do mundo, e com o maior padrão de vida e com o maior padrão de proteção ambiental. Nosso projeto de impostos está avançando
no Congresso e acho que está indo bem. Muitas pessoas vão ficar felizes, os republicanos estão trabalhando duro. Adoraríamos ter o apoio dos democratas, mas talvez tenhamos que caminhar sozinhos, mas está indo bem. O Acordo de Paris prejudica a economia dos Estados Unidos para conseguir aplauso de pessoas do exterior que sempre tentaram ficar mais riscos às nossas custas. Eles não colocam a América no primeiro lugar, em primeiro lugar. Eu sempre farei isto. Esse era um slogan da campanha dele, América em primeiro lugar. As nações que pedem que fiquemos nesse acordo são os países que nos custaram trilhões de dólares por acordos comerciais duros e que não contribuem devidamente à nossa aliança militar. Vocês estão vendo o que acontece. É óbvio para quem tem uma cabeça aberta. Quando é que vão começar a rir de nós como país? Queremos tratamento justo para os nossos cidadãos e também para os nossos contribuintes. Não queremos outros líderes e outros países rindo de nós mais, e eles não rirão. Eu fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. Prometo que vou renegociar ou sair de qualquer acordo que não seja de interesse dos americanos. Muitos acordos de comércio serão renegociados em breve. Muito raramente temos acordos que trabalhem a favor do nosso país, mas eles serão renegociados. Esse processo começou desde o início. Sob as severas restrições de energia do Acordo de Paris, era tudo um esquema para redistribuir a riqueza dos Estados Unidos. Esse fundo verde de clima, que custou 100 bilhões de dólares aos países, para países em desenvolvimento. Bilhões de dólares. E nós já gastamos isso tudo e muitos países não gastaram nada. E alguns jamais pagarão, nem 10 centavos. Esse fundo verde obrigaria os Estados Unidos a se comprometer com dezenas de bilhões de dólares. Nós já demos 1 bilhão de dólares. Ninguém deu nem perto disso. Alguns não pagaram coisa alguma, incluindo fundos que foram tirados do orçamento americano para a guerra contra o terrorismo. Isso não saiu de mim. Isso aconteceu pouco antes de eu assumir o governo. Isso não foi bom de jeito nenhum. Em 2015, as Nações Unidas descreveram os 100 bilhões de dólares por ano como nada significativo. Esse é o rabo do cachorro. O diretor desse fundo calculou que esse fundo precisaria de 450 bilhões de dólares até o ano de 220. Ninguém explicou para onde vai todo esse dinheiro. Ninguém soube explicar isso.
Os maiores poluidores do mundo não têm nenhuma obrigação afirmativa neste fundo verde que nós estamos encerrando. Nós não temos policiais suficientes nas nossas cidades. Milhões de pessoas aqui nesse país estão sem emprego. E no Acordo de Paris, bilhões de dólares, em vez de serem investidos aqui nos Estados Unidos, serão mandados para os países que tiraram as nossas fábricas e os empregos dessas fábricas de nós. Pensem nisso. Há questões legais e constitucionais também. Líderes estrangeiros na Europa, na Ásia, e no mundo todo, não deveriam ter mais a dizer em relação à economia americana que nós, nossos próprios cidadãos e as pessoas que eles elegeram. Nossa retirada desse acordo é uma reafirmação da soberania americana. Nossa Constituição é única em relação às outras nações do mundo. E é minha obrigação máxima e grande honra protegê-la. E eu farei isso. Ficar no acordo também representaria obstáculos. Seria restritivo em relação às nossas reservas de energia, impediria que nós as usássemos. O que seria impensável antes, um acordo internacional que impedisse os Estados Unidos de conduzir